Amém, amados. Eu vos cumprimento nessa noite com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir o texto da Palavra de Deus, Atos 8, 26. Um anjo do Senhor falou para Filipe e disse: dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, que era superintendente de todas as suas finanças, de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, assentado no seu carro, e vinha lendo o profeta Isaías. Então, disse o Espírito Santo a Filipe: aproxima-te deste carro e o acompanha. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram a justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse para Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Ele está falando de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. E seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, o que me impede de ser batizado? Filipe respondeu: é lícito, se creres de todo o teu coração. E respondendo, ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não vendo mais o eunuco. E este, no caso Filipe, o eunuco, foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Amém. Filipe é um dos diáconos da igreja de Jerusalém. Não era um apóstolo, não era considerado uma das colunas da igreja, mesmo porque os apóstolos não foram dispersos juntamente com toda a igreja. Os apóstolos permaneceram durante a perseguição que se dá a partir da morte de Estevão, no capítulo 7, né? Os apóstolos permanecem em Jerusalém, mas toda a igreja foi dispersa. E Filipe é um caso, né, de uma geração, de uma igreja que é chamada, que é convocada por Deus, muito embora a princípio não tenha tido talvez essa compreensão, mas uma igreja chamada para sair do conforto, né? Para sair de um estado de comodidade
com alguns objetivos. Evidentemente, o objetivo principal da dispersão da igreja era que, através dessa dispersão, a igreja pudesse levar a mensagem do Evangelho para fora dos muros de Jerusalém, a outras cidades, a outras regiões, porque mesmo esta foi a ordem de Jesus Cristo deixada por ele, quando ele se despede dos seus discípulos e ele será recebido pelo Pai na glória. A última instrução que ele dá é que os discípulos deveriam ir e fazer discípulos de todas as nações, né? Então, a perseguição que se dá em Jerusalém, após a morte de Estevão, que também era um diácono, ela se dá de propósito. Deus, ele não somente permite, Deus, ele incita, Deus, ele, de certa forma, ele projeta isso, para alguns talvez de uma forma incompreensível, como é que Deus pode fazer isso, mas foi a forma que Deus usou para que a igreja saísse de Jerusalém e pudesse levar assim o Evangelho a outras cidades, a outras regiões. Eu considero muito válida essa mensagem, esse texto muito útil para nós, para a nossa vida como igreja, porque da mesma forma como Filipe, nós também somos convocados, nós também somos chamados por Deus, e Deus, através de nós, quer fazer coisas na vida de outras pessoas, Deus quer alcançar outras pessoas. E muitas vezes também, Deus até pode nos levar, né? Deus pode até nos tirar de uma zona de conforto, de comodidade, né? E muitas vezes usando essas situações para nos motivar, para nos induzir, para nos levar a cumprirmos a sua vontade, né? Vocês se lembram de Jonas? Jonas é um caso típico, né? Ele tinha uma missão, ele tinha uma tarefa, ele tinha uma ordem de Deus, mas ele, num primeiro momento, ele não quis agir dessa forma. Então Deus permite vir sobre a vida dele, né, uma aflição, um momento difícil, e aí, né, por conta disso, ele, com o temor de Deus, então ele decide obedecer a Deus, né? A dispersão de Jerusalém, da igreja de Jerusalém, ela se dá, e enquanto as pessoas estavam dispersas, fugindo da perseguição que se deu dentro de Jerusalém, então onde eles iam falando do Evangelho. E Filipe estava, né, numa situação de estar passando por Samaria, de estar pregando o Evangelho, e Deus até estar curando enfermos, e maravilhas eram feitas através da vida do próprio Filipe, que não era um apóstolo, não era um dos principais, mas fazia parte da igreja, né? Não é pelo fato de não sermos um líder, de não ocuparmos uma posição de destaque, muitas vezes de liderança dentro da igreja, que nós não seremos e não fomos chamados também para sermos usados por Deus, né? Na propagação do Evangelho, e usados por Deus para outras coisas que Deus intenta realizar na vida de outras pessoas, né? Então, na vida de Filipe, a gente vê algumas coisas, características, né, de uma pessoa que tem comunhão com Deus, de uma pessoa que foi chamada por Deus, de uma pessoa que foi salva por Deus. Nesse texto pequeno, a gente vê pelo menos 4 pontos fundamentais que eu entendo que nós devemos e podemos achar na vida de alguém que serve a Deus e que é salvo por Jesus Cristo através da obra do Calvário. A primeira coisa é ouvir Deus, né? Deus, ele nos resgata, Deus nos chama, e eu entendo que Deus nos capacita a ouvirmos a sua voz de alguma forma, e muitas vezes não ouviremos de uma forma literalmente audível, né? Mas seguramente através dessa capacitação que o Senhor nos dá, através do seu Espírito que em nós habita, Deus nos dá a capacidade de discernirmos o seu coração, a sua vontade, o seu querer, a sua volta, né? E a gente vê em Filipe essa capacidade
de ouvir a voz de Deus. Inicialmente, a Bíblia diz que um anjo falou a Filipe, dizendo: levanta-te, dispõe-te, né, e vai para o lado do sul. Mas no versículo 29, nós vemos o Espírito dizer para Filipe, uma vez que ele já estava no caminho, e ele se depara, ele enxerga o carro, o Espírito que habitava na vida de Filipe fala ao seu coração, né? E o Espírito diz: aproxima-te, claramente, ele fala muito claro, né? Aproxima-te desse carro e o acompanha. Né? Não falou muitas coisas, mas o suficiente para ele entender que Deus tinha alguma coisa na vida daquele homem ali. Né? E claro, quando ele se aproximou e viu que a pessoa estava lendo a palavra de Deus, ele já sabia o que Deus estava por fazer, e ele seria a pessoa usada para tanto. Né? Eu entendo, segundo o que nos ensina a palavra de Deus, que aqueles que são chamados por Deus, aqueles que são de Deus, certamente eles têm essa disposição para ouvir Deus, essa inclinação, esse desejo, essa busca de discernir a vontade, o querer de Deus. Né? No Evangelho de João, no capítulo 8 e no versículo de número 47, disse Jesus assim: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Né? Ele está falando aqui não propriamente da capacidade sobrenatural, mas da disposição de querer ouvir. Né? Aqueles homens não queriam ouvir Jesus. Parece-nos que as palavras que ele proferia não lhes agradava. E muitas vezes a palavra de Deus, ela não nos vem como um bálsamo. Muitas vezes a palavra de Deus é dura, porque muitas vezes essa palavra vai confrontar as nossas vontades, especialmente as concupiscências da carne, né, que militam dentro de nós contra o Espírito que em nós habita. Né? Então, muitas vezes, a pessoa pode não estar inclinada, mas no nosso entendimento, biblicamente falando, quem é de Deus, mesmo que interiormente tenha essa luta, né, deve predominar dentro dele esse desejo, essa vontade, essa inclinação, esse querer de ouvir a palavra de Deus. Amém? João capítulo 10 e no versículo de número 27, Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem. Né? Então, Jesus está dizendo que uma das características das suas ovelhas é o fato delas ouvirem, delas reconhecerem, especialmente aqui, o fato de reconhecer a voz do seu pastor, no nosso caso, o sumo pastor Jesus Cristo. Há poucos dias atrás, eu não sei se vocês receberam, alguém mandou via WhatsApp um vídeo interessantíssimo sobre essa característica da ovelha animal, reconhecer a voz do seu pastor. Eu creio que isso em parte se dá com outros animais também, mas interessante esse vídeo, porque estava numa determinada área de um sítio, de uma fazenda, né, e está se filmando essa área, talvez ali com umas 30, 40 ovelhinhas, né? E aí tinha uns turistas ali. A intenção, que quando a gente vê o vídeo, dá a impressão que a intenção é justamente mostrar para as pessoas essa característica da ovelha de não dar ouvido a uma voz que ela não conhece, ou pelo menos que ela tem certeza que não é a do seu pastor. O animal, ele vai ouvir a voz do seu pastor. A ovelhinha quer ouvir a voz do pastor. Se alguém gritar lá, se alguém falar nada, ela nem levanta a cabeça. E é isso que o vídeo mostra. Parece umas 3 pessoas, né, imitando inclusive a chama, o tipo, as palavrinhas que o pastor usava para chamar as suas ovelhinhas, né? E essas pessoas tentam fazer igual, imitar. E você percebe todas elas. É um vídeo interessantíssimo, né? Se vocês quiserem até o localizo, depois mando para vocês. E todas elas com a cabecinha baixa. Nenhuma delas levanta. Vai uma segunda pessoa, faz a mesma chama, elas não levantam. De repente chega o pastor.
E o pastor, de longe, isso é uma distância de uns 300 metros, mais ou menos, bem longe, e ele começa a gritar, e ele faz, mas do jeito dele, e elas começam a levantar a cabecinha, e de repente elas vêm todas no bando até junto à cerca. Né? A realidade que mandou esse vídeo faz uma comparação de nós, como ovelhas, que devemos reconhecer, né? E priorizar a voz do nosso pastor. Muitas vezes nós somos convidados a ouvirmos muitas vozes, né? E até seguirmos essas vozes. Mas nós, como ovelhas de Jesus, temos que ter essa capacidade, e eu creio que Deus nos dá, mas essa disposição e esse querer de ouvir a sua voz. Amém? Amém. Em segundo lugar, um filho de Deus, um discípulo de Jesus, alguém que faz parte do corpo de Cristo, ele não somente é capacitado pelo Espírito, mas eu creio que exista dentro do seu coração um desejo e, no mínimo, uma submissão, uma postura, uma atitude de submissão a obedecer a essa voz que ele ouve. Porque nem sempre, entendo eu, será agradável nós obedecermos à voz do nosso Senhor. Será mais fácil, ou pelo menos haverá uma luta e quem sabe até a gente em algum momento saia perdedor, né? E a nossa carne prevaleça e venhamos deixar de fazer aquilo que certamente discernimos que Deus tinha nos dito que deveríamos fazer. Eu cito novamente o caso de Jonas. Jonas não teve dúvida nenhuma com relação à voz de Deus. Foi muito clara para ele. Ele ouviu mesmo porque ele tinha essa capacidade, porque era um profeta de Deus. Eu estou falando que a igreja, no meu entendimento, ela é capacitada por Deus para ouvir, para discernir a voz de Deus. Portanto, de certa forma, não existe desculpa, especialmente quando diz respeito a algo que já está incluído na sua palavra escrita, mas algo diferente, algo que talvez que não seja tão geral, algo mais específico. Eu creio realmente que Deus nos capacita a nós discernirmos a voz de Deus. E, evidentemente, Jonas, como profeta de Deus, tinha essa capacidade. Ele ouvia realmente, como todo profeta, a voz de Deus. Mas uma coisa é o profeta ouvir a voz. A outra coisa é o profeta obedecer a voz. E muitas vezes isso pode acontecer com a gente. A gente entre numa luta até em dúvida sobre se realmente é Deus que está falando, ou que está dizendo, ou que está mandando, não porque nós tenhamos a dificuldade de discernir, mas porque talvez não estejamos muito dispostos a fazer. Então talvez a desculpa seja essa. Como é muito difícil que o Senhor requer, mas será que é Deus que está falando isso mesmo? Será que isso não é de mim mesmo? Mas talvez se fosse uma coisa mais agradável, a gente mais rapidamente atenderia e aceitaria como sendo de Deus. Então, Jesus Cristo, ele, da mesma forma que ele fala sobre a capacidade das suas ovelhas de ouvirem a sua voz, justamente porque são capacitadas nesse sentido, ele também fala da necessidade de nós obedecermos e não somente ouvirmos, não somente temos a capacidade de ouvir Deus, mas tenhamos a atitude de realmente fazer, cumprir aquilo que ouvimos. Jesus, ele diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, eu interpreto esse texto, no versículo 21, como da seguinte maneira: via de regra, nós que somos filhos de Deus por conta do feito de Jesus Cristo e somos servos de Jesus Cristo,
não somente somos capacitados a ouvi-lo, mas também a graça de Deus em nós nos leva, sim, nos inclina a sermos também obedientes a Deus. Eu não posso entender, não consigo e não posso aceitar que alguém que realmente que seja um filho de Deus, um servo de Deus, cheio do seu Espírito, seja alguém que só tenha a capacidade de ouvir, mas constantemente não obedecer o que ele ouve. O que é razoável nós entendermos é que além de ouvir, ele também tem essa inclinação a obedecer. Não é verdade? Jesus, no mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo de número 12 e no versículo de número 50, ele diz assim: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, este faz parte da minha família, né? Este é meu irmão, este é minha irmã, este é minha mãe. Ele estava numa casa e alguém disse: olha, Jesus, lá fora os teus irmãos e a tua mãe estão te chamando. Daí ele olhou para todas as pessoas que estavam ali dentro e ele aproveita a oportunidade para falar desse vínculo, né, importante, que está acima do vínculo de sangue que ele tinha com os seus próprios irmãos de sangue e a sua mãe, né, referindo-se à igreja. Olha, aquele que fizer a vontade de meu Pai, este faz parte, este é da minha família, né? Então nós temos que entender que não é propriamente pelo fato de nós obedecermos que por conta disso, como consequência, seremos filhos de Deus. Não, eu entendo ao contrário. Justamente por sermos servos de Deus, por sermos filhos de Deus, por fazermos parte do corpo de Cristo, por isso somos pessoas que têm a tendência a obedecer a Deus. Evidentemente, em algum momento, a gente vai falhar, né? Quantas vezes a gente falha, visto que muitas vezes nós estamos diante de Deus pedindo perdão, porque a gente não fez o que era para ser feito, né? Mas, via de regra, a nossa vida, ela é pautada por cumprir e fazer a vontade de Deus. O profeta Samuel, ou Deus, através do profeta Samuel, disse que obedecer é melhor, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. O rei Saul tinha desobedecido a Deus com a justificativa de que ele iria oferecer sacrifícios a Deus. E o Samuel, o profeta, ele repreendeu: olha, não vale nada o teu sacrifício se você não obedece. Então é melhor você ser obediente do que você oferecer sacrifício, né? Não tem valor as nossas obras, por mais bonitas que sejam, se formos simultaneamente pessoas desobedientes a Deus, né? Jesus Cristo condiciona inclusive o amor da igreja a ele, dizendo que, olha, existe realmente uma característica no fato de vocês me amarem. Se vocês realmente me amarem, né, ele fala, vai acontecer alguma coisa. Se vocês me amarem, né, se alguém me amar, de verdade, guardará a minha palavra. Guardará a palavra aqui não somente no sentido de guardar na memória, de decorar, de ter em mente, mas guardar a palavra é cumprir a palavra, né? Isso é guardar a palavra. Se você me ama, Jesus está dizendo, se vocês me amam, né, vocês vão guardar certamente a minha palavra. Mas o amor que nós devotamos, o amor que nós manifestamos por Deus, por Jesus, é um amor que na verdade é dádiva de Deus, porque como é que nós podemos amar alguém que a gente não vê, alguém que a gente não conheceu? Esse amor já é uma bênção de Deus. Então, se nós sentimos isso por Deus, se temos essa atração por Deus, se somos atraídos por Deus e temos prazer em buscar a sua presença, temos o desejo de agradá-lo, né, de fazer a sua vontade, isso é bênção de Deus, isso é dom, isso é graça de Deus, né? Certamente, no meu entendimento, como parte da igreja, somos pessoas que amamos a Deus. E justamente porque nós amamos a Deus, nós somos obedientes. Não somos infalíveis, né? Torno a dizer, vai acontecer em algum momento, por alguma fraqueza, de a gente falhar e a gente desobedecer. Mas isso não é a regra. A regra é sermos obedientes. Amém? Amém. Então alguém de Deus ouve a Deus, alguém de Deus obedece a Deus, e alguém de Deus fala de Deus, né? No caso, no item anterior,
nesse item que eu falei há pouco sobre a obediência, no caso de Filipe, é interessante, por que eu falo, posso usar esse título, esse tópico de obediência dentro do caso de Filipe? Porque Filipe, ele estava evangelizando cidades populosas, né? Muita gente, cidades grandes como Samaria, né? E agora Deus estava fazendo um grande reboliço, Deus estava salvando pessoas, Deus estava curando os enfermos, e aí Deus, através do seu Espírito, disse para ele ir para um lugar deserto. O termo ele está deserto, né? Vai para o caminho que desce, vai para lá, e ele está deserto. Então, se nós pudéssemos racionalizar, nós pudéssemos refletir, raciocinar sobre essa ordem de Deus, alguém poderia perguntar: o que eu vou fazer num lugar que está deserto, se eu fui chamado para falar em lugares onde existem pessoas? O que eu vou fazer num lugar deserto? Né? Mas você vê Filipe não titubear, Filipe não questionar. Ele até poderia dar uma questionada: Senhor, mas o Senhor quer que eu vá para um lugar deserto? Né? Se o Senhor me chamou, eu tenho visto o que o Senhor tem feito através da minha vida, por que eu vou sair daqui para um lugar onde não tem ninguém? Né? Mas ele é obediente, né? Ele obedece. Muitas vezes a obediência se torna difícil, é isso que eu queria falar e não falei no primeiro momento, porque muitas vezes o que Deus requer e o que Deus pede de nós e quer de nós é aparentemente algo que não tem muito sentido, que não faz muito sentido, que não tem muito nexo, ou às vezes até é difícil, né? Como no caso de Jonas, Deus nos requerer algo que é difícil, né? Alguém que nos fez mal, alguém que nos desrespeitou, alguém que nos traiu, né? E Deus fala ao nosso coração no sentido de tomarmos uma atitude que para nós vai ser difícil. Nesses casos, como este, por exemplo, é difícil a gente obedecer a Deus, né? É difícil. Às vezes até durante algum tempo Deus trabalha no nosso coração e a gente percebe claramente que Deus está falando para nós. Não sei se você já viveu isso. E você disse: eu sei que Deus está mandando eu fazer algo, mas eu me sinto preso, eu me sinto desencorajado, eu me sinto orgulhoso ainda, não tenho essa condição. E você percebe, né? Então existe um tratamento, existe nesse processo, né, um agir de Deus até convencer você. Mas no final eu entendo que a gente é vencido por Deus e a gente obedece a Deus, né? Porque obedecer a Deus é uma característica efetivamente dos filhos de Deus. Terceiro ponto é que nós também somos chamados por Deus para falarmos de Deus. Não somente ouvirmos Deus, não somente obedecermos a Deus, né, mas falarmos de Deus. Evidentemente que falar de Deus estaria, quem sabe, até dentro do segundo item, que é obedecer a Deus, porque uma das coisas que Deus nos manda é falar dele. Mas especificamente falar de Deus, né? A gente não obedece somente isso, a gente obedece a Deus em diversas coisas que Deus nos manda. Mas falar de Deus é uma coisa que deve estar no nosso coração, né? Deve estar no nosso coração. Ele fala de Deus. Filipe, ele entende que ele foi levado junto com a sua geração a experimentar essa dispersão e essa perseguição, porque sabia e entendia que Deus queria que o nome de Deus fosse divulgado, o Evangelho fosse divulgado através da sua vida, através da sua voz, do seu talento, né? E através daquilo que Deus iria fazer através dele, né? Os milagres, os demônios que eram expulsados, cada cura que Deus operava, cada demônio que era expulso, abria-se para Filipe uma oportunidade de pregar o Evangelho. Então ele sabia que ele tinha que falar de Deus, né? E o caso do eunuco não foi diferente. O Espírito Santo disse assim: aproxima-te desse carro. E ele se aproximou. E ele já entendeu o que o cara estava lendo. Ele já percebeu e ele já sabia o sentido. E ele, no seu coração, ele entendeu que ele tinha que falar de Jesus, porque o texto que ele estava lendo dizia respeito ao Messias, né? Então, falar de Deus é responsabilidade não dos anjos, né? Falar de Deus é responsabilidade não do Estado. O Estado é laico, né? A responsabilidade de falar de Deus é da igreja. E
Jesus Cristo, quando ele cura o endemoniado gadareno, né? E quando esse homem se vê curado, totalmente curado, né? E ele pede para Jesus, para ser um seguidor de Jesus, ele pede para estar junto, para se unir ao grupo de Jesus, né? E Jesus dá a esse homem uma resposta. A resposta é interessante, né? Ele diz: volta para a tua casa, volta e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Divulga, né, a obra que Deus realizou na tua vida. Então foi ele anunciando por toda a cidade, não somente ao da sua casa, né? O gadareno, interessante, recebeu a ordem para falar, testemunhar do que Deus fez na vida dele para os irmãos dele, para a esposa dele, se ele tinha, não sei, os pais, né? E ele disse: volta para casa e conta aos teus parentes, tudo que Deus fez por ti. Mas ele foi anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito, né? Então ele sentiu a responsabilidade, né, de divulgar, de propagar, né, a obra que Jesus tinha feito em sua vida. O Evangelho, quando nós anunciamos o Evangelho e nós temos, de certa forma, a autoridade que nos é concedida pelo Pai, através do seu Espírito, mas também nós temos a condição de falar, porque nós somos testemunhas do que esse Evangelho, na realidade, realiza na vida das pessoas, porque eu sou um exemplo, você é um exemplo. Então, quando você vai anunciar o Evangelho, você não vai dizer: olha, eu tenho um parente lá, olha, eu tenho um amigo lá, ó, meu pai. Não, você vai falar: não, Jesus fez isso na minha vida, ele me libertou daquele vício, ele me restabeleceu, ele restaurou, né, a minha relação familiar, ele me curou e, acima de tudo, ele me deu paz, o que eu nunca tive na minha vida. Agora eu tenho paz, eu tenho vida. Isso é o Evangelho, porque o Evangelho ele salva e nos remete à eternidade, mas ele nos dá já a vida eterna aqui, vida e vida com abundância. E isso tem que ser anunciado, isso tem que ser propagado, né? Esse homem, o gadareno, ele foi curado por Jesus e ele diz: eu não vou me contentar em falar isso só para os meus parentes, eu vou falar isso para a cidade inteira. Que era o que estava acontecendo lá com Filipe. Filipe estava passando e por onde ele passava ele anunciava o Evangelho de Jesus Cristo, né? A comissão, o grande comissionamento que a gente vê em Marcos 16 e 15 e Mateus 28 e 19, é justamente, né, ir por todo o mundo pregando o Evangelho a toda criatura, né? Quem crer será salvo e quem não crer será condenado, né? Nós vemos os discípulos reunidos logo após a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus aparece a eles e eles vêm com uma interrogação, eles vêm com um pedido, né, de esclarecimento, querendo saber da parte do Senhor quando é que haveria de acontecer a restauração política da nação que estava sob o jugo romano, né? E ele diz: quando é que Deus vai restaurar o reino? Será agora? E aí Jesus diretamente, objetivamente diz: olha, isso não interessa a vocês, não compete a vocês saber, né, as coisas que Deus determinou pela sua própria autoridade. Mais uma coisa eu posso dizer para vocês: sobre vós virá a virtude do alto, então sereis minhas testemunhas, né? Virá sobre vós poder, né? O Espírito Santo virá sobre vocês. Então eles estão pensando numa coisa e Jesus está falando de uma outra coisa. Eles estão falando de uma condição política e Jesus está falando de uma atribuição espiritual, de um comissionamento, né? de uma tarefa que eles são chamados a anunciar, falar de Deus, anunciar o Evangelho da cruz, da salvação, através de Jesus Cristo, né? E evidentemente isso se dá e se faz com a ajuda do Espírito Santo. Por isso Jesus diz: olha, não interessa isso para vocês, mas uma coisa interessa: vocês vão receber poder, vocês vão receber autoridade, vocês vão receber ousadia, vocês vão receber coragem através do Espírito Santo para falar de Deus, porque não somente fomos chamados para ouvirmos a Deus, né? Não somente para obedecê-lo
não somente para falar, né? Ou, aliás, além de ouvir e obedecer, nós fomos chamados para falar, né? Para falar desse Evangelho. Quantas pessoas no nosso convívio, né? No nosso convívio social, no nosso convívio de lazer, no nosso convívio familiar, no nosso convívio profissional, quantas pessoas ainda não conhecem o Evangelho? Conhecem, ouviram falar em Jesus. É interessante a gente falar sobre isso, porque existem nações onde eles nem conhecem o nome. O nome eles não conhecem, nunca ouviram falar de Jesus. O Brasil conhece, né, o nome, mas eu vou dizer para você que muitas pessoas não conhecem o Evangelho. Né? Tem muitas pessoas que creem que a salvação se dá por boas obras, por aquilo que fazem, né? Não sabem o significado da morte de Jesus Cristo. Muitas pessoas dentro da nossa nação, né? E a nós, igreja, filhos de Deus, compete a nós falarmos do Evangelho, assim como Filipe falou. Amém? Fiquemos de pé em nome de Jesus.